Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje é a segunda parte do vídeo sobre lei de Ohm. Então, se você não assistiu a primeira parte, eu sugiro que vocês deem um pulo lá. Eu vou deixar o link aqui, ó, botar o link para vocês irem lá, assistam primeiro a primeira parte, senão vai ficar um pouco difícil de vocês entenderem, tá? Então, nessa segunda parte, a gente vai ver mais cálculos, a gente vai ver as coisas de uma maneira mais prática, no uso do dia a dia, o quão é importante a lei de Ohm no mundo vape, tá? Então, antes da gente ir para lá, antes de eu rodar a vinheta e a gente começar a falar, eu sugiro que vocês corram, peguem papel, caneta, se preparem e se não são inscritos no canal, antes de pegar a caneta e o papel, dá um pulo aqui embaixo e se inscreva no canal. Apoiem o canal para a gente estar sempre tentando trazer mais conteúdo, sabe, de qualidade para vocês, review e tudo mais. Então apoiem a gente, dê um pulo aqui embaixo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, certo? E dizer para vocês que os ao vivos de toda terça-feira às 20 horas estão em podcast, então não deixem de dar um pulo lá no podcast, tem na Spotify, Deezer, iTunes, todas as principais plataformas tem os podcasts do canal Vapers Brasil, certo? Vamos rodar a vinheta e dar uma olhada. Lei de Ohm, parte 2. Bem, pessoal, agora que vocês já viram a primeira parte do Lei de Ohm, e eu espero que vocês tenham assistido, e se vocês tiveram alguma dúvida, não é nesse vídeo que vocês têm que tirar dúvida sobre o básico de Lei de Ohm. Retornem no outro vídeo e assistam novamente 1, 2, 3 vezes, papel e caneta, fazendo anotações para vocês poderem entender melhor. Nesse agora eu vou dar exemplos práticos e aí eu digo que eu vou começar pelo mod mecânico, vamos dizer. Porque quando a gente fala de mod regulado, entram outras coisas que não fazem parte da lei de Ohm, que fazem parte da eletrônica e nós vamos falar sobre isso na terceira parte desse vídeo, tá? Vai ter terceira parte, vai ter quarta parte. Então, assim, eu vou tentar dividir. Peço desculpas, hoje vai ter muito cálculo, não adianta vir aqui nos comentários, ai, não entendi. Assista o vídeo várias vezes, eu vou colocar na imagem aqui os cálculos, eu vou tentar ser o mais didático possível. Eu sei que tem gente que tem uma certa dificuldade com a matemática, com as coisas, mas são contas muito simples, multiplicar, dividir, e aqui vai ter um pouco de raiz quadrada e elevar ao quadrado e tal, algumas coisas. Mas, enfim, é bem simples, tá? Vamos dar aqui como exemplo, vamos falar na prática, eu vou escolher 2 baterias, tá? E nós vamos falar um pouco sobre elas. Eu vou apoiar mais na 18650, que é uma bateria mais comum, a grande maioria das pessoas tem, mas com a vinda dos aparelhos de uma bateria 21700, essas baterias 21700 estão ficando cada vez mais comuns e, na minha opinião, elas são a melhor pedida para quando você tem aparelhos de uma bateria. A 18650 não é uma bateria muito boa, principalmente quando você tem um aparelho de uma bateria só. De 2 baterias não tem problema. Então, vamos usar como exemplo a Samsung 30T, tá? T de tatu, e a HG2 da LG, tá? Eu vou eleger 2 baterias que são de características um pouco diferentes, apesar de serem iguais em parte, mas elas são de universos diferentes, porque a 30T é uma bateria muito boa para mods mecânicos com alto fornecimento de corrente. E a HG2 não é uma bateria tão boa para mods mecânicos e vocês, no final do vídeo, vão entender por quê. Porque vocês já vão estar sabendo fazer as contas e vão entender que é melhor que você tenha uma bateria com mais corrente, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a bateria 30T ela tem 3.000 mAh e a bateria HG2, né, que é 18650,
também tem 3.000 mAh. As duas têm 3.000 mAh. Essa informação eu descarto porque ela não é tão importante. As duas baterias são 3,7 volts. E aí eu preciso informar para vocês. Por que que fala que a bateria é 3,7 se a bateria, ela quando está carregada, ela dá 4,2 volts? Porque isso se chama tensão nominal da bateria. De um modo geral, a bateria, ela quando sai do carregador, ela está em 4,2 volts. Mas rapidamente ela cai para alguma coisa em torno de 3,8, 3,7 e ela fica durante muito tempo nessa tensão. Quando ela cai para 3,6, 3,5, ela começa a cair rapidamente e quando ela cai abaixo de 3,3, 3,2, os aparelhos, eles estão regulados, se chama tensão de cut-off, né? Eles simplesmente dizem, olha, sua bateria não está mais carregada para mim, eu vou parar, né? E você tem que trocar a sua bateria. No caso do mod mecânico, você precisa sentir. Por quê? Porque não é interessante que você deixe a sua bateria cair abaixo de 2,8 volts. E se ela cair abaixo de 2,5, você está causando dano à sua bateria. Então isso não é interessante, tá? Mas vamos agora para exemplos práticos. Se você tem uma bateria com 3,7 volts, que consegue te entregar 20 amperes, que é o caso da HG2, a 30T te consegue entregar até 35 amperes. Uma coisa chamada CDR, que é a taxa de descarga constante, ou seja, você pega a bateria, fica usando ela, consumindo dela uma determinada corrente até ela chegar a descarregar completamente de forma segura. Então é o chamado CDR. O CDR da HG2 é 20 amperes e o CDR da 30T é 35 amperes, certo? Então vamos usar a 18650, a LG HG2, que tem 3,7 volts e que tem um CDR de 20 amperes, tá? E aí, como foi falado no outro vídeo, potência é igual a tensão vezes corrente. Então, se você pega, você quer saber a potência, você multiplica os 3,7 volts pelos 20 amperes, então você tem 74 watts. Essa é a potência máxima segura que essa bateria pode fornecer para você. Então, uma bateria HG2 consegue te fornecer 74 watts. Claro, quando ela estiver mais carregada, ela consegue te liberar mais potência. Quando ela está menos, né, carregada, ou seja, com uma tensão mais baixa, ela consegue te fornecer menos potência. Mas eu vou trabalhar com a tensão nominal, porque 70% do tempo essa bateria trabalha nessa tensão. Então vamos trabalhar com 3,7 volts. 3,7 volts vezes 20 amperes, 74 watts, essa é a potência dessa bateria. A outra bateria, 3,7 volts, 35 amperes, dá 129,5 watts, tá? Essa é a potência máxima, reparem. Essa bateria consegue fornecer muito mais potência com a mesma autonomia da outra bateria. E é por isso que eu recomendo, quando você tem um mod de uma bateria, usar uma 21700. Agora, vamos fazer algumas pequenas contas. Vamos supor que você tem uma coil, que você sabe a resistência, mas você não sabe o quanto de corrente ela está consumindo da sua bateria, tá? Então, qual é a fórmula? I, que é corrente, é igual a V, que é tensão, dividido por R, que é a resistência. Então, o I vai ser igual a 3,7 volts, que é a tensão da bateria, e eu vou usar esse exemplo, né, por conta da gente estar falando de mod mecânico, dividido por 0,2 ohms, tá? Então, I vai ser igual a 3,7 dividido por 0,2. A gente vai ter o resultado de que a resistência é igual
a zero, a corrente, desculpa, é igual a 18,5 amperes, tá? Então, uma resistência de 0,2 vai consumir no mod mecânico, que está com uma bateria com uma tensão de 3,7 volts, tá? Ela vai estar consumindo 18,5 amperes da bateria. Então, se você tem uma HG2, vai funcionar bem, porque se ela consegue fornecer até 20, eu consigo até descer mais essa resistência, tá? O quanto mais eu posso descer essa resistência? Você pode descer essa resistência, aí você já tem que usar uma outra fórmula. Qual seria a fórmula que a gente usaria? A gente teria que ter potência. Então vamos dar um exemplo. Primeiro eu vou fazer a conta usando o mesmo exemplo do outro, tá? Vamos dizer que você sabe a potência que você está entregando. Você está entregando 68,5 watts, tá? Numa coil de 0,2. Então a gente tem a outra fórmula também utilizada para achar a corrente, que diz que a corrente, que é I, é igual a P, que é a potência, dividido pela resistência e tirando o quadrado desse resultado, tá? Então você, raiz quadrada de P dividido por R, certo? Não precisa aprender raiz quadrada, usa uma calculadora, eu acho que é muito mais fácil. Então você vai ter 68,5 watts dividido por 0,2 ohms, vai dar um resultado de 342,5. A raiz quadrada de 342,5 é igual a 18,5 amperes. Então, vocês podem ver que as duas fórmulas funcionam. Você tem uma fórmula para trabalhar com potência, tem uma fórmula para trabalhar com tensão e resistência. Com aquele disco da lei de Ohm, você consegue utilizar qualquer uma dessas grandezas. Basta você ter duas, você consegue descobrir a outra incógnita, né? A outra unidade, né? Outra grandeza que você queira descobrir, né? No caso ali, achar o valor dela. E aí, eu vou continuar usando o mesmo exemplo e daqui a pouco a gente fala sobre o máximo que você poderia usar com cada bateria. Eu sei que vocês estão curiosos porque vocês gostam de ir no limite. Vocês estão sempre querendo ir no limite, certo? Correr risco. Mas vamos lá. A gente agora vamos falar um outro exemplo prático, né? Você sabe o quanto a sua bateria... Ó, é aí que nós vamos chegar. Preste atenção. Você sabe o quanto de corrente a sua bateria pode fornecer. No caso de uma HG2, ela pode me fornecer até 20 amperes, certo? É o CDR da bateria, certo? E ela tem uma tensão de 3,7 volts. Eu quero saber que resistência eu vou poder colocar no meu mod, no meu atomizador, no caso, que vai consumir todos os 20 amperes da minha bateria. Vou levar a minha bateria ao limite dela, tá? E ela com 3,7 volts. Lembrando que quando a tensão estiver um pouco mais alta, mas isso é por um período muito curto, talvez isso esteja um pouco mais alto. Mas vamos fazer a conta. 3,7, né? É a tensão. E a gente tem a seguinte fórmula. A resistência é igual a tensão, que é V, dividida por I, que é a corrente. Então você vai fazer a substituição das letrinhas novamente, tá? Você quer saber o R, que vai ser igual a 3,7 volts, dividido por 20 amperes. Qual vai ser o resultado disso? A resistência vai ser 0,185. Então, se você utilizar uma coil de 0,19, vamos arredondar para cima para ficar mais fácil, 0,19, você vai estar consumindo o limite da sua bateria, da HG2,
que é uma bateria que tem um CDR de 20 amperes, certo? E agora, então você já sabe, se você usar abaixo disso, você está forçando a sua bateria e está correndo risco. Então, para uma bateria HG2, e como o pessoal no mod mecânico costuma usar coil de 0,15, 0,12, não dá para usar essa bateria. Você precisa de uma bateria com muito mais corrente. Vocês entenderam agora por que a HG2 não é boa para mod mecânico? Fora a velocidade de entrega de corrente dela, que isso aí é um outro assunto que fica para um outro vídeo, certo? Agora, vamos fazer um outro exemplo prático dessa coisa. Eu sei a potência que eu estou entregando, tá? E eu sei a corrente, porque tá dizendo ali no meu mod, tá? Eu já vou passar isso agora para um regulado, porque geralmente isso no mecânico não sei se seria muito prático. Então você tem que a resistência é igual a potência dividido pela corrente elevada ao quadrado, certo? Potência dividido corrente elevada ao quadrado. Isso é a resistência. Vamos fazer uma substituição. Eu vou dizer que eu estou entregando 74 watts, certo? E eu estou usando os 20 amperes. 20 amperes elevado ao quadrado vai dar 400. Então eu vou ter 74 dividido por 400, certo? Quanto que vai dar a minha resistência? 0,185 ou 0,19, vamos arredondar, mas se você quiser, o cálculo preciso é esse, 0,185, né? Certo? 185. Beleza, então vocês descobriram que você tem várias fórmulas que conseguem levar ao mesmo resultado de acordo com as grandezas que você tem, certo? Um outro macete que a gente usa muito, tá? É quando você precisa descobrir que tensão eu preciso entregar para aquela coil, para ela me dar, por exemplo, a potência que eu quero, certo? Então eu olhei lá a coil, né? Eu vi o valor dela, mas eu vi quantos watts eu preciso e eu vi qual a resistência dela. Mas eu não quero botar a potência. O meu mod, por exemplo, só aceita watt. Não aceita watt, ele só aceita tensão. É o caso do Druga, é o caso do Fox, tem vários aparelhos que só tem modo de tensão variável. Como é que você usa? Tensão é igual a raiz quadrada da potência, que é P, vezes a resistência, que é R. Então, o que você pode fazer? Vamos fazer a substituição. No lugar de P, eu vou dizer que está escrito lá na coil que ela precisa usar de 60 a 75 watts. Eu vou usar 74. Então eu vou colocar que 74 watts vezes a minha coil, ela é de 0,185, para ficar mais fácil, 0,185. Quando eu multiplicar esses dois, você vai ter um valor de 13,69. Aí eu vou pegar e vou tirar a raiz quadrada disso, certo? Quanto que é a raiz quadrada de 13,69? 3,7 volts. Então, se eu tenho uma coil de 0,2 e eu preciso entregar para ela 74 watts, eu tenho que botar uma tensão no meu aparelho de 3,7 volts. Deu para entender? Ou seja, com a lei de Ohm, a gente consegue qualquer uma das coisas. Vamos usar um outro exemplo prático parecido com esse. Se você sabe, tá, que a potência vai ser igual a tensão elevada ao quadrado dividido pela resistência, certo? Potência é igual tensão, V,
elevado ao quadrado dividido pela resistência. Vamos usar um exemplo, porque geralmente as coil heads e outras coils também, elas são muito calculadas para a tensão nominal da bateria, porque isso dá um tempo, dá uma autonomia maior, porque se você não precisa ter ganho de tensão, você consegue ter uma autonomia melhor. Então os cálculos dos fabricantes dos coil heads são feitos por uma tensão de 3,7 volts. Então vamos usar essa tensão como referência, pelo amor de Deus. Referência, não é para seguir a risca, certo? Vamos lá. 3,7 elevado ao quadrado dá 13,69. 3,7 volts elevado ao quadrado, 13,69. Divido pela resistência. Qual a resistência que eu quero? 0,2, por exemplo. Qual a potência vai dar isso? 68,5 watts. Certo? Porque potência é igual tensão elevado ao quadrado dividido pela resistência. Ok? Vamos agora descobrir quanto que eu preciso de potência para alimentar uma coil head de 0,15. Então seria 13,69 dividido por 0,15. Vai dar igual a 91,27 watts. Ok? Então uma coil de 0,15 precisa de alguma coisa em torno de 90 watts. Lembrando que se você usa mesh coil, a potência tem que ser um pouco mais baixa, tá? Alguma coisa em torno de 15 a 20% mais baixo. Aí vamos para uma coil de 0,5 ohms. 13,69 dividido por 0,5. Quanto que vai dar isso de potência? 27,38 watts. Ok? Agora vamos para uma outra coil head. Uma coil head de 1 ohm. Uma coil head MTL, boa para Nick Salt. 13,69 dividido por 1. Porque 1,0 é 1. Vai dar igual 13,69 watts. Então uma coil de 1 ohm precisa de alguma coisa em torno de 13 a 14 watts. Certo? Eu acho que isso foi um apanhado para vocês poderem entender como o uso prático das fórmulas de lei de Ohm. Então aqui você consegue entender melhor como usar o que vocês viram no primeiro vídeo. Gente, se houve qualquer dúvida, assiste esse vídeo 2, 3 vezes, pega um caderno, escreve a fórmula, faz as contas, calculadora aqui do lado, faz, qualquer calculadora hoje em dia faz elevado ao quadrado, faz raiz quadrada, então não precisa de nada especial, calculadora científica, nem nada disso. Bota aqui papel, caneta, aqui, assiste o vídeo, escreve, faz exercício, simula contas, faz várias coisas e assista o primeiro vídeo. E assista esse 1, 2, 3 vezes antes de fazer qualquer pergunta aqui embaixo, porque, né, tenta entender, porque eu sei que é muita conta, eu sei que vai ter uma certa dificuldade, certo? Gente, agradecer a vocês, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado, o canal está crescendo muito, graças a vocês. Eu queria imensamente agradecer o apoio de todos vocês. Obrigado, pessoal. O canal é feito para vocês e realmente eu fico muito feliz de vocês estarem gostando, compartilhando, mostrando para outras pessoas em outros grupos, divulgando os vídeos do canal e fazendo com que o canal cresça e atinja mais pessoas, certo? Então, já nessa mesma frase, se você ainda não é inscrito no canal, dá um pulo aqui embaixo e se inscreva no canal, certo, pessoal? E não deixe de aparecer terça-feira, 20 horas, tem ao vivo aqui no canal, é bem legal, dá para você tirar suas dúvidas, certo? Estudem, gente, por favor, antes de fazer a pergunta, assistam os vídeos todos, assistam o vídeo até o final, não fica avançando o vídeo. Às vezes você faz a pergunta e a resposta está dentro do vídeo, tá? Para eu poder ajudar pessoas com dúvidas que não tenham em vídeos. Mas o que já tem no vídeo, né, facilita,
ok? Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima!